Fala pessoal, aqui é o Igor Moreno, eu sou professor de Cultura de Jogos do Nave Rio. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, pessoal, uma avaliação gamificada que eu bolei para usar com meus alunos assim que eu entrei no Nave Rio. E eu peguei um conceito muito simples, na verdade. Em vez de fazer uma avaliação por impresso, no papel, ou talvez num formulário, eu peguei o mesmo conceito e transformei num RPG. Ou pelo menos um jogo de dungeon crawl, né? Pra quem conhece aquele jogo que você vai entrar numa masmorra, numa caverna, você vai derrotando monstros, você vai ganhando tesouro e pontos de experiência. Então eu simplesmente peguei uma avaliação que daria 5 pontos pra eles e disse que vão ganhar 5.000 pontos de experiência. Como vocês podem ver, existe uma pequena narrativa. Nas terras longínquas de um reino há uma masmorra. Nesse calabouço repugnante vive... Aquela baboseira de sempre, mas é uma brincadeira muito legal. Então o que acontece? Assim que você inicia a sua aventura, você vai se deparar com perguntas e respostas que representam batalhas contra monstros. Então, vamos lá, aventureiro. Temos aqui um rato gigante, né? Então, neste momento, estudamos jogos de plataforma. Isso aqui, naturalmente, é a ver com a minha disciplina, que é a cultura de jogos, né? Então, eu vou dizer aqui, né? Eu posso acertar ou não, é booleano. Eu ganho os pontos ou não. Aqui eu tenho a quantidade de XP que esse inimigo me dá. Como é 100 XP, ele valeria 0,1 numa avaliação. Aí já tem uma questão interessante. Será que um aluno ficaria tão impressionado com uma questão que vale 0,1 ou com um rato que vale 100 XP? Né? Essa inflação de XP é uma coisa instigante muito utilizada nos jogos, que por mais que seja pouca recompensa, você ainda está recebendo algo significativo no final, pelo menos na percepção do jogador. Né? Eles ficaram mais lineares com o passado para 3D, eu vou dizer que não. Eu acertei, olha aí, ó. Você deu uma voadora no rato. E eu tenho um feedback do jogador, o que ele fez também, para que ele possa continuar e tenha essa imersão toda, não é? Agora, uma cobra já vale 200 XP, já é uma coisa mais perigosa, que já tem 4 opções. Mas continua booleano, então eu vou escolher o que eu não estudei. Nós não estudamos. Esse aqui... errei. Então já tem um feedback, a cobra te mordeu, deu mole. Então eu já tenho um feedback ali para ele ficar esperto e tudo mais, né? É bem interessante, né? E aí eu continuo um Goblin bolado aqui agora, novamente, e uma questão simples, só que valendo 300 XP agora, né? Olha aqui, eu errei de propósito de novo, olha aí. O que aconteceu foi que eu perdi pontos de experiência. Aquele valor que ele me daria, eu perdi do meu total. Então o que acontece? Em vez do jogador do aluno, no caso, né? Fazer uma prova e no final receber aquela correção de que não conseguiu aqueles pontos, ele recebe esse feedback na hora. Ele já sabe naquele momento que ele errou aquela questão e, entre aspas, perdeu aquela quantidade de pontos de experiência. O que isso significa que ele não vai conseguir atingir o máximo, os 5 pontos. Agora é o seguinte, esse dragão de Komodo vale 1.000 XP, ou seja, 1 ponto, ou seja, 1/5 da parada toda. Só que assim, respostas erradas tiram XP. Isso aqui é uma coisa interessante que eu fiz, que é para essencialmente respostas múltipla escolha, uma variação de respostas múltipla escolha, só que novamente o feedback é instantâneo para o jogador, né? Por exemplo, né, o que seriam esses elementos de RPG? Né? Eu vou errar aqui de propósito. Aqui, eu tenho 100 XP. Olha aí. Eu já perdi aquilo ali, porque naturalmente cada uma valeria 1/4 de 1.000 de XP, seria 250 cada uma. Errei, né? Então, errei de novo. Eu tenho esse feedback da opção caindo da tela para o jogador ter esse feedback imediato, mas agora eu vou acertar aqui de propósito. Eu ganhei 1.000 XP no final, não é? Percebo que eu ganhei 1.000 XP, eu ganhei o total, só que eu tinha perdido muito XP antes, então no final eu não vou chegar aqui no tudo. Então agora eu tenho aqui várias opções, eu tenho uma questão em que eu posso responder diversas opções, posso selecionar, por exemplo, selecionar e desselecionar, e aí eu escolho quais, a meu ver, são as corretas, né? Cada resposta errada faz eu perder XP, então eu vou botar 2 certas e uma errada aqui. Ok, gráficos toscões, tudo aleatório, tudo mais, e a jogabilidade em 3D é o errado. Eu vou responder, tá vendo? Eu mandei bem, acertei, mas ganhei apenas 50 XP, porque não foi tudo correto, não é? E aqui, novamente, eu vou errar de propósito. Faustão Simulator não era a resposta, para a gente poder chegar a um próximo tipo de resposta, que é o seguinte, né? Acertei novamente, era a próxima, aqui eu me antecipei um pouquinho. E agora chegando, perfeito, essa tem um tempo, que aí é uma coisa muito comum em jogos, não é? Eu vou inclusive deixar o tempo acabar para vocês verem o que vai acontecer. Ela funciona exatamente como as outras. Se eu acertar, eu ganho pontos, se eu errar, eu perco pontos, mas se eu não responder, vamos ver o que acontece.
é como se eu demoro demais, tomo uma picada, é como se eu tivesse errado. Então, eu adiciono esse elemento aí de tensão para o jogador, né? Dá para usar com parcimônia, mas é assim que funciona. E aqui eu tenho uma autorresposta, né? Uma resposta autoavaliativa, né? Explico o que são Serious Games. Serious Games são jogos utilizados para treinar competências reais. Revelar a resposta. Jogos com o objetivo de treinar o jogador em uma habilidade específica. Olha, eu essencialmente respondi a mesma coisa com outras palavras. E aqui eu boto que eu respondi 100%. E aí o jogo vai calcular exatamente quanto foi dependendo da sua resposta. Isso aqui requer naturalmente um certo grau de comprometimento e honestidade em relação aos alunos e professor. E é o que acontece, nessa aplicação dessa avaliação era em dupla. Então, cada um ia avaliar a dupla. Então, funcionava dessa forma essa autoavaliação. Mas, naturalmente, é uma coisa que pode ser melhor trabalhada no futuro. E aí eu vou dizer que eu consegui, tive os pontos, e é isso aí. Opa, é o chefão. Esse é o chefão, o dragão de verdade. Ele vale 1.500 XP. E aí eu tenho que saber o que é um advergame. Um advergame, na verdade, é um jogo para promover uma marca. E aí eu vou, por exemplo, eu vou jogar jogo de navegador? Não. Ó, perdi pontos, não. Jogo licenciado para vender mais? Não, perdi mais pontos, não. Simula uma batalha contra esse chefão, essa dificuldade em vencê-lo. É um jogo para promover uma marca aí. Pronto. Catapimba, eu dou uma voadora na goela no dragão, piada interna. E chegamos ao final. Você desbravou a masmorra testando suas habilidades, agora é hora de provar seu valor. Né? Tire uma selfie. Essa é a brincadeira que eu fiz com meus alunos, porque isso foi aplicado em sala de aula, nos laboratórios, e aí eles tiravam uma selfie com a própria pontuação. E aí, isso aqui naturalmente era convertido, por exemplo, para 2,2 pontos, né? E aí os 50 pontos aí eram utilizados em outras mecânicas ao longo da disciplina. E foi muito bacana, foi muito bem aceito, a galera fez rapidinho e tal, foi uma forma bem, bem humorada, até eles adoraram essa experiência, essa brincadeira toda. E aí fica as possibilidades até de continuar, de colocando talvez um QR Code, colocando opções, né, de caminhos para ele escolher aqui ou ali. Quem sabe uma oportunidade, né, de se foi trabalhada mais de um conteúdo naquele período letivo, o aluno possa possa escolher para que lado que ele vai, para que tipo de matéria ele se familiariza mais. Então, N possibilidades aí. Mas acho que deu para mostrar que não é tão difícil quanto parece. Claro que eu fiz todo um sisteminha aqui na aula de programação e tudo mais, mas simplesmente eu peguei os conceitos da avaliação e transformei aquilo num jogo. Coloquei os elementos instigadores, os pontos de experiência com o valor inflado, os inimigos, a chance de dar dano e receber dano, a recompensa, a possibilidade de ter tempo, de dar altas escolhas, ou seja, você errou um ataque e tudo mais. Transformei isso nesse joguinho aqui, em vez de uma avaliação tradicional, não é? Que eu chamei de aventuração. Um nome meio bobo, mas tudo bem. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham achado interessante e tenham tido talvez ideias de como aplicar isso nas suas aulas. E vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos.